Olá, vamos à resolução da prova de Física da CAF, o vestibular 2018-1, vestibular de verão. Prova da CAF que está prometendo para a edição de 2018-2 algumas inovações na prova. Estamos muito curiosos, para ver que inovações são essas. A prova começou com uma questão que inclusive foi anulada, e anulada por um motivo bastante fútil. Olha só, ele está dizendo que existe borrachas que são comumente utilizadas em tratamentos dentários. Quem já usou os aparelhos nos dentes certamente conhece essas borrachas. E os gráficos da questão estão mostrando a energia elástica, potencial elástica armazenada nos elásticos em função da deformação. E a prova pergunta ali no final do enunciado o esboço do gráfico da energia potencial versus o tempo. Então olha só que baita falha que a banca teve, Botou deformação no eixo horizontal e pediu o tempo na pergunta. E tiveram que anular a questão. Bom, na realidade, se a questão estivesse correta, se ele questionasse vocês em relação ao gráfico da energia elástica, pelo fato da energia potencial elástica se comportar como a constante de elasticidade do elástico, multiplicando o quadrado da deformação dividindo por 2, nos dá, entre a energia elástica e a deformação, uma relação quadrática, que seria, no caso, o gráfico da letra A de Alemanha. Mas, como eu disse, devido a uma falha de enunciado, a questão, infelizmente, foi anulada. A partir daí, gente, a gente vai para uma questão bem interessante, a CAF trabalhando com uma prova voltada para a galera da medicina, tentando ao máximo utilizar questões voltadas da medicina. Então a primeira era uma questão voltada mais da área médica, da odontologia, e essa é uma questão que vai falar de um chuveiro, de um misturador, que é utilizado aí em banheiros, em hospitais e assim por diante. Quem tem o chuveiro que utiliza o gás como o combustível para aquecer a água, sabe que lá no box do banheiro ou numa torneira existem duas torneiras. Na realidade é um misturador. Uma tem água quente, a outra tem água fria. Misturando, nós conseguimos regular as quantidades de água e chegar na temperatura desejada. A partir daí, ele vai nos dar as informações. Veja bem, a torneira de água quente tem 50 gramas de água por segundo e a temperatura de saída dela é de 50 graus Celsius. Ele fala que a torneira de água fria fornece 100 gramas de água por segundo e essa água sai a uma temperatura de 20 graus Celsius. A partir daí, ele pede para considerar que não há trocas de calor com o meio externo, então uma situação de calorímetro ideal, ele está isolando as trocas de calor dentro do calorímetro, que seria a banheira, com quem está no entorno. Isso nos permite dizer que a soma dos calores trocados é zero, ocorre uma conservação de energia. Toda a quantidade de calor que um cede, o outro ganha, essa soma vai dar zero. Como não há mudança de estado envolvido, a gente trabalha diretamente com MC ΔT, Massa, calor específico, variação de temperatura. Lembrando que é o calor específico que regula todas as unidades do teu produto. Então, se porventura ele estiver em caloria por grama vezes Celsius, que é o caso da questão, eu tenho que trabalhar grama na massa e a minha energia em calorias. A pergunta dele é a seguinte: qual é a alternativa que mostra corretamente a temperatura da água após a mistura? Bom, aqui tem um detalhe muito importante, tá, gente? Se a temperatura da água após a mistura é a temperatura de equilíbrio térmico, só tem um gráfico desses que é possível, que é o gráfico da letra A de Alemanha. Na realidade, eu não precisaria nem fazer o cálculo, porque depois de atingido o equilíbrio térmico, os fluxos de calor cessam e as temperaturas deixam de variar. Como tu tem uma situação ideal que isola o meio interno do externo, aquela temperatura, após atingido o equilíbrio, se mantém. E só tem um gráfico aí, que no caso é o gráfico da letra A de Alemanha, que é o correto, que está te mostrando a temperatura inalterada. Ah, mas então, por que o cara fez eu calcular? É o que eu sempre digo para os meus alunos. A forma de uma questão avaliar e testar um aluno não é só ele marcar a certa ou a errada. Eu posso dar a ele caminhos diferentes para chegar a uma resposta, alguns mais rápidos, outros mais demorados. E dentro da prova eu crio sim um diferencial com isso. Então, nesse caso, o único gráfico que mantém a temperatura estável de equilíbrio térmico é a letra A. Para comprovar esse valor, soma dos calores trocados está zerada. Então eu vou trabalhar com um segundo, para poder trabalhar com os 50 gramas de água quente e os 100 gramas de água fria, massa de água 50 e 100,
calor específico de ambas, logicamente, é 1, temperatura final menos a inicial da água quente, que é 50, temperatura final menos a inicial da água fria, que é 20. O equilíbrio, certamente, se dá em algum valor entre o 20 e o 50. No caso, comprovando 30 graus Celsius lá da alternativa A de Alemanha. Avançando um pouco na prova, muitas pessoas se assustaram um pouco com a questão 31. Na realidade, é uma questão bem formulista. Tu vai entrar com equações ali de MCU e matar a charada. Ele está falando de um carro que tem um limpador de vidro traseiro e um limpador de vidro dianteiro. Ele trabalha com velocidades do menor de 20 ciclos por minuto e do maior 15 ciclos por minuto a mais que o menor. Aqui nessa parte do enunciado, que se encontra aqui no final daquele primeiro parágrafo, está a grande sacanagem. Vamos ver de novo. Olha só, a velocidade menor deve ser de 20 ciclos por minuto e a maior, no mínimo, com 15 ciclos por minuto a mais que a menor. Ou seja, 20 mais os 15, 35. E muita gente leu rápido e usou ela como 15. Outra coisa, essa velocidade que ele cita, ciclos por minuto, na realidade é a frequência de oscilação do limpador de para-brisa. A pergunta que ele nos faz é a seguinte: qual é a relação, qual é a razão que existe entre as velocidades angulares do limpador dianteiro e do traseiro e as velocidades tangenciais do limpador dianteiro e traseiro? Como eu te disse, é bem formulista. Primeiro, no MCU, a velocidade angular a gente encontra no produto 2π frequência. Então aquele 2π é anulado nas duas angulares e aí eu vou trabalhar com as frequências. Aquela 35, que vai ser exatamente os 15 a mais do que a 20, né? 15 mais 20, os 35, sobre 20. Isso aí te leva ali a 7/4. Agora na tangencial, angular vezes raio. Olha, a angular é 2π frequência, o 2π é cortado, vou entrar com as frequências e vou entrar com os raios de giro fornecidos e chegar a 7/2. Nesse caso, a questão é letra C de Canadá, totalmente formulista. Ela assusta mais do que efetivamente vem a ser difícil. Já se encaminhando para a parte mais final da prova, nós temos uma questão onde novamente ele tenta citar alguma coisa mais da área médica, uma questão de pessoas com artrite, que vão fazer hidroginástica. E olha, ali a pessoa está mergulhada numa piscina, inclusive dá para ver no desenho que elas estão usando aqueles baguetes, né, muito usados em piscinas que flutuam, né, que são menos densos do que a água. E ele vai fazer, com base nesse cenário, assertivas sobre a força de empuxo. Vamos a elas e aqui do lado a gente já está colocando para tu poder pausar, dar uma lida, dar uma olhada, a justificativa do que a gente vai dizer. Vamos nessa. A primeira diz que na piscina da hidroginástica aparece uma força de empuxo da água sobre a pessoa para cima, diminuindo o efeito do peso. Realmente, né, todo o corpo, parcial ou totalmente contido no líquido, vai sofrer por parte do líquido, por diferença de pressão, uma força vertical para cima, que é o empuxo. E quando ele diz que esse empuxo vai diminuir o efeito do peso, é o puxão que ela tem exercido pela terra, uma compressão que ela vai fazer contra o piso, e como ela é puxada para baixo pelo planeta e empurrada para cima pelo líquido, realmente a compressão dela sobre o chão vai diminuir. Aliás, dessa subtração surge aquilo que a gente chama de peso aparente. Vamos à segunda. O valor da força-peso será igual ao empuxo quando a pessoa estiver boiando em equilíbrio na piscina de hidroginástica. Olha, também, isso é muito fundamental, isso é muito citado por mim em aula. Quando tu pega uma questão de hidro, geralmente tu vai muito na fórmula. Física não é fórmula, a fórmula é um acessório para a física. Galera, qualquer questão de empuxo, ela tem que ser avaliada primeiro do ponto de vista de leis de Newton. Se o corpo está boiando, ele está parado. Se ele está parado, a resultante das forças sobre ele tem que ser zero. Como ele tem o peso para baixo e o empuxo para cima, esses valores têm que ser iguais. A partir dessa igualdade é que a gente sempre parte para a resolução de uma questão. Mas isso tudo que eu falei torna a segunda correta, é verdadeira também. Vamos à terceira. O empuxo recebido pela pessoa tem o mesmo valor do peso da massa de água que a pessoa desloca. Definição de empuxo. O empuxo é vertical para cima e tem um valor igual ao peso do volume de líquido deslocado pelo corpo. Então é bem conceitual mesmo, tá verdadeira também. E vamos à última assertiva.
O valor da força-peso só será igual ao empuxo quando a pessoa estiver totalmente submersa. Gente, olha só, tu tem duas situações onde o peso e o empuxo podem se igualar. Vamos revisar? Se um corpo é de mesma densidade do líquido, por exemplo, uma bexiguinha, aquelas de borracha, cheia de água, sem nada de ar dentro, como a parede de borracha da bexiguinha é muito leve, eu posso sim dizer que a bexiga é um corpo de mesma densidade da água que está dentro dela. Então, se um corpo tem a mesma densidade do líquido, ele consegue um mesmo valor de empuxo e de peso quando ele está totalmente imerso, o caso de um submarino embaixo da água, de uma baleia, de um peixe. Mas se o corpo for menos denso que o líquido, ele emerge e boia. Ele consegue então igualar o empuxo e o peso em duas condições, com ele sendo de mesma densidade do líquido e mesmo também com ele sendo menos denso que o líquido. Nesse caso, a alternativa certa é Brasil, que supre corretamente as nossas lacunas. Avançando agora, gente, uma questão que a PUC, o vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, utilizou uma muito semelhante a essa um tempinho atrás. E essa questão, inclusive, ela pode ser reproduzida experimentalmente em aula. Pega uma lupa, bota uma vela, projeta a imagem na parede. Depois tu pega uma folha de papel, tapa metade da lupa e novamente projeta a imagem. O que vai acontecer? Tu vai continuar vendo ela projetada, se ela é projetada ela é real, toda real é invertida, não te esquece, e de tamanho, dependendo da posição, menor, maior ou igual ao objeto. Mas o fato é que se a lente está parcialmente coberta, ou como no caso da questão, parcialmente quebrada, o vidro que restou continua refratando os raios luminosos oriundos da vela. Então a imagem continua sendo projetada na porta, na tela, como ela era, invertida e projetada real. Mas o que acontece? O número de raios luminosos que irão chegar na tela vai diminuir. Porque antes eu tinha raios luminosos que atravessavam toda a lente, e agora os raios irão atravessar apenas parte da lente. Consequentemente, eu vou ter uma imagem mais fraca. Mas em nível de característica de imagem, corretamente, letra D de Dinamarca. Sempre boa essa questão, viu? Bem padrão ela. Bom, avançando um pouquinho ali, a gente já vai para a questão 34, uma questão de ondas. Ele está falando que as ondas de ultrassom, novamente uma utilização da física na medicina, né? Está falando em ultrassonografia, é um exame realizado onde ele passa um transdutor que emite uma onda ultrassom. Vamos ao que interessa. Essa frequência fica entre 1 e 10 MHz e a velocidade lá no tecido é de 1.500 metros por segundo. Ué, mas Alex, a velocidade do som era 340 metros por segundo? Depende do meio. Quanto mais rígido for o meio, a velocidade de uma onda sonora é maior. E nos tecidos eu tenho um meio mais rígido do que o ar. Daí os 1.500 metros por segundo. Avançando nas perguntas dele, ele vai nos dizer que ele é captado, a onda é refletida, é enviada ao computador, de forma que as imagens são formadas em função dessa onda que vai incidir e refletir. A partir daí, gente, ele faz verdadeiras e falsas. Vamos a elas. A primeira, o comprimento de onda dessas ondas do ultrassom nesse exame varia de 1,5 mm a 0,15 mm. Gente, não tem saída, é meter a mão na massa. Como tu tem a velocidade da onda sonora no tecido mole e tu tem a faixa de frequência que tu está trabalhando entre 1 MHz e 10 MHz, tem que botar em metro por segundo, tem que tirar do mega, botar 10 na 6 e achar o comprimento de onda em metro e aí passar para milímetro. Ou seja, tem que meter a mão na massa, não tem saída. Ah, mas que horrível esse cálculo. Bom, vamos voltar lá para o início. A prova está super bem dosada no quesito cálculo, né? A gente teve poucos trabalhos matemáticos nas questões. Então, dentro do contexto que a gente está vendo, é um cálculo que não é nada demais ali, dá um pouquinho de trabalho, mas não existem cálculos em grande quantidade na prova, então pode ficar bem tranquilo. Gente, segunda, a realização do diagnóstico por imagem tem como base os fenômenos de reflexão e refração de ondas longitudinais, né? Então o que vai acontecer? Realmente, eu vou ter uma onda que vai penetrar em outro meio, mudar de meio, incidir num órgão e ser refletida. Então os dois fenômenos realmente estão acontecendo. Terceira, também pode ser uma onda
Também, por ser uma onda, pode-se usar o efeito Doppler para avaliar a velocidade do fluxo sanguíneo. É muito comum um médico pedir a chamada eco com Doppler, né? Quando é que o médico pede a eco com Doppler? Quando ele quer avaliar fluxo sanguíneo venoso e arterial. Então, pelo efeito Doppler, eu consigo detectar quando um fluxo é arterial e quando um fluxo é venoso. Lá na tela do exame aparece um deles azul e outro vermelho. É um exame de imagem bastante importante, bastante eficiente. A quarta, o ultrassom é uma onda eletromagnética para tudo. Ultrassom é uma onda mecânica, galera. A onda eletromagnética é aquela que consegue se propagar sem ter meio. O erro aí é gravíssimo, hein? Tá falso essa aí. E a última, o exame é comum para acompanhar gestações, pois não utiliza radiações ionizantes, né? Perfeito. Uma pessoa que é gestante, ela não pode realizar todos os tipos de exame, porque pode acontecer do exame, utilizar ondas eletromagnéticas, ondas que são nocivas ao feto. Uma radiografia, por exemplo, nem pensar. Então os exames alternativos, como uma ecografia, uma ultrassonografia, eles são utilizados por serem bem mais seguros ao feto. Nesse caso, a correta é a última, é D de Dinamarca. E vamos à questão 35, que fala dos tasers, né? As famosas armas de choque utilizadas para imobilizar alguém temporariamente pela passagem de corrente pelos músculos. No Brasil, não é tão utilizada, tem algumas restrições, em outros países já é mais liberada. O que ele vai fazer é usar esse texto que fala do taser como um pano de fundo, muito semelhante a que o Enem faz. O que interessa está na frase com 3 lacunas a serem preenchidas. Vamos a elas. O transformador é um equipamento elétrico que tem o princípio de funcionamento baseado aí galera, é lei de Faraday. O transformador funciona só com corrente variável, onde o principal exemplo é a alternada. E aí a lei de Faraday garante a transformação de tensões menores em maiores ou de maiores em menores. Seguindo, a bateria transforma que tipo de energia em energia elétrica? Bateria, uma pilha, uma bateria de carro, energia química, o nosso gerador produzindo energia elétrica a partir da energia química. E na última lacuna, o capacitor é um dispositivo que armazena, galera, que armazena carga elétrica com as suas placas, né? Um bom exemplo do capacitor é um desfibrilador, né? Quando a pessoa precisa ser retirada de algum tipo de arritmia, é descarregada uma carga na pessoa e não uma corrente elétrica continuamente, que senão vai eletrocutar o cara ao invés de tirar a arritmia. Então é uma carga que é colocada de maneira muito rápida, né? Uma carga que está armazenada no capacitor. Gostei dessa prova, achei essa prova bem interessante. Provas da CAF já foram muito piores em nível de cálculo, com cálculos terríveis a serem feitos, tá? Achei uma prova bem coerente, bem elaborada, mas como eu te disse, a CAF está prometendo algumas mudanças, vamos ver se elas são em nível de questão. Galera, agradeço a atenção e desejamos aí bom estudo a todo mundo. Tchau, tchau!